grado ao ensino médio. Aqui quem fala é o professor Marcos e eu ministro a disciplina de Biologia Molecular. Na aula de hoje nós estaremos falando sobre PCR, quantificação dos ácidos nucleicos. Lembrando que essa é a nossa terceira aula, que está aí na sua apostila, então desde já pegue a sua apostila. À medida que você vai assistindo esse vídeo, faça as anotações pertinentes da aula diretamente na sua apostila, para que o processo de aprendizagem fique melhor. Qualquer dúvida você pode tirar lá no grupo do WhatsApp e também lá no fórum do sistema no AVA, ok? Então, o que é reação em cadeia da polimerase, né? É chamada também de PCR. É a replicação in vitro de sequências específicas de DNA. É uma reação, então, enzimática, na qual nós fazemos a replicação, a multiplicação do DNA in vitro. Lembrando que in vitro significa tudo aquilo que ocorre fora de uma célula, dentro de um tubo de ensaio, por exemplo, ou dentro de uma microplaca. E isso é o in vitro, ok? Então, o objetivo da reação em cadeia da polimerase, PCR, é amplificar, clonar, multiplicar, criar cópias de um gene de interesse para diferentes fins. Então, toda vez que eu falar amplificar, é o mesmo que clonar, multiplicar, criar cópias, ok? Então, imagina que isso tudo aqui seja o seu genoma. E aí nós queremos, então, temos interesse em um gene, por exemplo, o gene da beta-globulina, né? Ah, mas o gene ele corresponde a uma fração muito pequena do genoma. Então, se eu tenho interesse nesse gene e eu quero evidenciá-lo em algum ensaio, eu preciso primeiro amplificar, multiplicar o número de cópias desse gene. É isso que a reação em cadeia da polimerase faz com determinados genes, ok? E aí, a partir disso, eu vou utilizar em diferentes fins, como nós vamos ver na aula de hoje. Relembrando um pouco da estrutura do DNA, o DNA é o ácido desoxirribonucleico, é um tipo de ácido nucleico, juntamente com o RNA, e ele é composto de adenina, timina, citosina e guanina, que ligam-se entre si, formando as duplas fitas do DNA. Vocês lembram muito bem disso, que nós já tivemos uma aula de revisão sobre a estrutura do DNA. Então, uma característica interessante do DNA é a capacidade de desnaturação e renaturação do DNA. Quer dizer que quando nós aquecemos o DNA até uma determinada temperatura e depois voltamos à temperatura ambiente, as fitas elas novamente se encontram e se entrelaçam a partir das ligações adenina, timina, citosina e guanina. Então quer dizer, eu esquento o DNA, as pontes de hidrogênio são desfeitas, ok? E logo em seguida, quando eu diminuo a temperatura para a temperatura ambiente, essas pontes de hidrogênio são novamente refeitas. Então isso é uma característica do DNA que possibilitou a aplicação, a realização, a descoberta da PCR. Então, olha só, nós ''lembramos ainda que a polimerização da fita, lá na duplicação do DNA, a polimerização ela é sempre no sentido 5' 3'. Nós temos então a DNA polimerase que vai andar sempre no sentido 5' 3' da fita nova, ok? Lembrem-se disso. E também nós temos várias enzimas relacionadas a esse processo, ok? Temos várias enzimas como a DNA ligase, a primase, a topoisomerase, as proteínas ligadoras de DNA, certo? Essas proteínas elas ajudam no processo de duplicação do DNA em vivo, nas células. Mas aqui na PCR eliminamos todas essas proteínas e ficamos apenas com a DNA polimerase, certo? Então, novamente, o fundamento da técnica é essa replicação de sequências específicas, certo? Uma sequência específica. E essa replicação, ela ocorre a partir de uma reação enzimática, então é a DNA polimerase que faz isso, e é sempre uma reação cíclica, onde eu tenho substrato, que é o DNA, que vai ser duplicado, gerando um produto também que é cópias desse DNA,
certo? Então, nós temos aqui, por exemplo, olha, a desnaturação, o anelamento e a extensão da fita. A fita desnaturou, aí ocorreu o anelamento aqui e, por fim, a extensão, formando, então, a partir de uma única fita, duas fitas. E aí essas duas vão entrar no ciclo de novo e assim sucessivamente em uma escala exponencial. Então, nessa técnica, o que é mais interessante é que só se usa uma única enzima, diferente do que ocorre em vivo, que usam aí várias enzimas, 8 enzimas, né? Proteínas, né? Porque tem enzimas e proteínas aqui, né? Os grampos denizantes, por exemplo, são apenas proteínas, né? As proteínas ligadoras também, as SSB, são proteínas. E algumas enzimas. Então, em vivo, é necessário esse tanto de proteínas, algumas enzimas. Mas, in vitro, é necessário apenas da DNA polimerase. Por quê? Porque aquela capacidade do DNA de não perder a sua função a partir da desnaturação, né, e a sua capacidade de renaturar novamente, faz a substituição de 7 proteínas. Então, se eu consigo fazer o gradiente, que eu consiga aumentar a temperatura, diminuir a temperatura em um espaço curto de tempo, eu não necessito desse tanto de proteínas, ok? Então, olha, essa é a base então da PCR. Nada mais é do que um ciclo de temperatura, ok? No qual nós temos a desnaturação do DNA, certo? Quando nós aumentamos a temperatura a aproximadamente 95 graus, depois nós temos o anelamento com a ligação então dos primes, vocês vão ver o que é daqui a pouco, e em seguida a extensão, que é quando a DNA polimerase vai funcionar. Então aqui mais uma vez, olha, as nossas DNA polimerase, lembrando, elas não se ligam em fita simples, elas precisam ter um iniciador, que é o primer, ok? Lembra que lá na duplicação do DNA em vivo, quem coloca o primer é a enzima chamada primase, só que aqui eu disse que a gente só usa uma única enzima, que é a DNA polimerase. Aí eu pergunto para vocês, quem é que coloca então o primer na reação? Veja, esse primer nós mandamos confeccionar. Então, uma empresa, a partir da síntese química, vai confeccionar uma sequência específica, pequena, curta, geralmente aí de 18 a 27, 30 nucleotídeos. Essa sequência exatamente complementar a fita de DNA que você quer investigar. Então, eu tenho que saber qual é o meu gene que eu desejo investigar para mandar a empresa confeccionar o primer para que eu possa colocar na reação. Tanto o primer folder quanto o primer reverse, ok? Então, olha só, aqui são as etapas da PCR, eu vou voltar aqui, que eu acho que fica mais fácil para explicar. Então, na primeira etapa, nós temos a desnaturação, eu aumento a temperatura para 95 graus, certo? As fitas se abriram. Aí eu tenho o anelamento. O que é o anelamento? É quando os primers vão se ligar nas regiões específicas do meu gene. Ó. Aqui eu quero amplificar, clonar só o gene da actina. Então eu tenho um primer fold e um primer reverse só para o gene da actina. Ó, e eles se ligaram. Então essa é a etapa que nós chamamos de anelamento, certo? A 60 graus. E em seguida nós temos a desnaturação. Em seguida nós temos a extensão, que é quando a minha DNA polimerase vai então fazer a polimerização, a adição dos nucleotídeos, formando as fitas complementares. Então, todo o tempo ocorre isso, a desnaturação, o anelamento, que você pode chamar de anelamento ou hibridização, depois a extensão, onde a DNA polimerase ela vai fazer a fita, incluindo os nucleotídeos para formar a nova fita. Essas duas fitas formadas passam pela desnaturação, pela hibridização, vai para a extensão, já formei 4, essas 4 entram de novo no ciclo e isso vai se repetindo, ok? Então, olha só, aqui eu tenho o meu gene, uma vez que ele foi amplificado, depois de 30 ciclos eu tenho bilhões de cópias desse gene, ao ponto de eu conseguir visualizar esse gene
por exemplo, quando eu exponho ele a uma luz ultravioleta, né, na presença de um agente fluorófilo, ok? Então, é isso que eu quero, multiplicar o gene. Qual é a técnica? PCR, beleza? E aí nós temos aqui o resultado. Ó. Isso aqui é um gel de eletroforese em agarose, ok? Infelizmente nós ainda não tivemos nossas aulas práticas, mas vocês verão muito bem isso aqui na prática. E aqui eu tenho o número de ciclos, lembrando que a reação ela ocorre, não é? E em repetidos ciclos. Então, ó, em 10 ciclos eu tenho quase nada do gene amplificado. Isso aqui é a banda que nós chamamos do gene, ok? Aí, olha, à medida que eu vou aumentando o número de ciclos, eu vou aumentando a quantidade de cópias do gene, ao ponto de eu conseguir visualizar ele, olha só. Na presença do fluorófilo, eu consigo visualizá-lo muito bem, tá ok? Então, a cada ciclo, o número de cópias só aumenta. Quais são os componentes da PCR? Nós temos os DNTPs. O que são os DNTPs? São os dinucleotídeos, não é? Os desoxinucleotídeos, que participam da reação. Então, a adenina, timina, citosina e guanina. Então, nós temos eles aqui. Temos também os iniciadores, que são os primes, sense e antisense, ou fold e reverse. Temos a DNA polimerase, que é a nossa querida enzima. O tampão da enzima, que o tampão ele é uma composição líquida, né, de sais e pH ideal para que a enzima possa funcionar. E também temos o cofator enzimático, que é uma molécula que vai se ligar numa região da enzima e vai potencializar a sua ação, que é o magnésio, que, claro, nós colocamos na reação na forma de cloreto de magnésio ou na forma de sulfato. Mas o cofator mesmo é o magnésio. Quando o cloreto ou o sulfato cai na reação, é um sal, né? Vai dissociar e aí fica o cloreto, o magnésio, que vai então se ligar na enzima e vai agilizar, vai potencializar a capacidade dela. Ele é um cofator, tá bom? Então esses são o que compõe o nosso caldeirão, né? A nossa reação de PCR. Nas nossas aulas práticas, vocês vão fazer a reação, ok? Vocês vão pipetar cada um desse primeiro, vocês vão fazer os cálculos, né? Para cada um dos itens, quanto que tem que colocar dentro do tubo. Depois vocês vão pipetar esses itens, né? Vão fazer todo o procedimento até chegar na análise no gel de eletroforese, ok? Certo, então mais uma vez aí os componentes, temos a DNA polimerase, que é a atriz principal, o sulfato de o magnésio, perdão, se ligando à DNA polimerase, o prime que se liga de forma complementar à fita, certo? A fita que eu desejo amplificar, né, que nós chamamos de template, ok? E os DNTPs. Aí, mais uma vez, nós temos as etapas, desnaturação, no momento onde nós aumentamos a temperatura entre 90 e 96 graus para as fitas se abrirem. Hibridização ou anelamento, a mesma coisa, que é entre 45 e 60 graus, é quando os primers vão se ligar à fita. Vocês lembram lá da nossa aula prática da construção dos primers? A temperatura de hibridização vai ser determinada com base na quantidade de citosina e guanina presente nos primers, vocês lembram disso, né? E é entre 45 e 60 graus. E aí depois a extensão, na qual a DNA polimerase, ela vai dessa forma polimerizar, isto é, formar a nova fita de DNA usando os nucleotídeos, ok? Agora uma pergunta para vocês estão vendo essas temperaturas? Qual é a enzima capaz de sobreviver, né? No sentido de continuar funcionando a 96 graus. A enzima humana, a DNA polimerase humana, seria possível? Claro que a resposta é não, né? Por quê? Porque a DNA polimerase humana trabalha na temperatura do corpo humano, que é entre 36,5 e 37,5 graus Celsius. Então, nós precisamos de uma DNA polimerase que seja termoestável, quer dizer, aguente o aumento da temperatura, ok? E essa é a grande sacada da descoberta da PCR, certo? Por quê? Porque antes disso era possível fazer PCR,
Mas nós tínhamos esses banhos de PCR aqui, olha só. Então nós tínhamos que pegar e colocar só o DNA e os outros reagentes aqui a 95 graus Celsius. Aí depois de 30 segundos nós passávamos para 60. Somente aqui a gente colocava a enzima. Por quê? Porque se colocasse ela na etapa anterior, ela desnaturava e perdia a função. Então aí a gente tinha que colocar a 60 graus Celsius. Aí ela fazia sua reação, né, entre 60 e 70 graus. E aí, quando a gente pegava o tubo aqui, tinha que voltar para cá, porque lembra que são vários ciclos, até 30 ciclos. Então, tinha que voltar para o primeiro, a enzima já estava totalmente desnaturada. Quando chegava aqui no segundo, a gente botava mais enzima, ela fazia a reação, desnaturava e a gente ficava adicionando enzima manualmente. Então, imagina como que era a PCR antigamente, né? Muito difícil. Eu sou velho, mas eu não cheguei a pegar o banho de PCR, não. Eu já peguei o termociclador, que é o que a gente vai falar agora, tá bom? Então, a grande descoberta foi do Mullins, né? Do Carl Mullins. O que ele fez? Ele isolou uma DNA polimerase termoresistente, resistente à temperatura. Ele descobriu que aqueles organismos chamados termos aquáticos, né? Que são uma espécie de micro-organismo presente em geysers, né? Possuíam uma DNA polimerase termoresistente. Obviamente, ele é um extremófilo, né? Ele vive em uma condição de temperatura elevada. Obviamente que as suas enzimas trabalham em temperaturas elevadas para manter a sobrevivência do organismo. Então, ele descobriu essas enzimas, né? Isolou, clonou e agora ele possibilitou a realização da PCR de uma forma mais fácil, a partir de um equipamento chamado termociclador, ok? Então, olha aí a sacada, né? Então, ele descobriu o micro-organismo termoaquático, né? Lá no Parque Yellowstone, né? Quem já assistiu o Pica-Pau já ouviu falar desse parque, onde tem vários geysers, né? Nos Estados Unidos. E lá ele descobriu o termos aquático, esse micro-organismo, tirou a DNA polimerase dele, clonou, começou a produzir no laboratório e agora conseguiu fazer a PCR de uma forma mais facilitada. Olha aí o cara, né? Em 1983 ele conseguiu fazer a automação, quer dizer, não vai ser mais manual, vai ser automático. Em 89 ele fez a patente com a Hoffmann Roche Packard Eldon. E em 1993 ganhou o Prêmio Nobel de Química. E de vez em quando ele é também surfista, né? Então estude bastante, para que um dia uma capa de uma revista científica possa colocar uma foto sua sem camiseta. Então, imagina a moral que o Carl Mullins tem na pesquisa científica, né? Então, agora nós temos aquela alternância das temperaturas feitas no termociclador, certo? Mais uma vez, ó, então o termociclador a 25 graus, as sequências estão juntas, né? O DNA está em dupla fita. Aumenta para 95 graus, as fitas se abrem. Entre 45 e 60 graus, os iniciadores se ligam, que são os primers, ok? Depois, 72 graus, a DNA polimerase lá, termoaquática, né? Então é a TAQ, DNA polimerase, vai se ligar e amplificar a sequência, olha, fazer as sequências novas, gerando aí um número alto de cópias do gene que me interessa, tá bom? E aí o ciclo se repete, podemos fazer de maneira automatizada usando 2 pares de primers diferentes ao mesmo tempo, então eu posso amplificar 2 genes ao mesmo tempo, ok? Então, dessa forma, o sistema ficou bastante facilitado. E aí nós temos aqui o ciclo, olha. Cada ciclo tem desnaturação, ok? Cai para a etapa de anelamento ou hibridização e aí vamos para a etapa de extensão. Aí volta para desnaturar e fazer o ciclo de novo, tá bom? E aí nós temos então os termocicladores, que são os equipamentos, né, desenvolvidos lá dentro da tecnologia do Mullins, né, no qual eu consigo, usando a enzima TAQ DNA polimerase, fazer tudo de forma automatizada. Então eu faço o cálculo, faço a pipetagem, coloco
nos microtubos, coloco no equipamento e fico 2 horas tranquilamente, porque quem vai ficar aumentando e diminuindo a temperatura é o termociclador. E ele nada mais é do que isso, gente. Uma chapa capaz de aumentar e diminuir a temperatura em segundos. Então ele vai de 90 graus a 4 graus em 30 segundos. Imagina, então é um equipamento extremamente sofisticado. Temos no nosso laboratório, vocês vão utilizar na aula prática, tá bom? E aí, temos aí, então, a PCR amplificando o DNA. Lembrando que cada fita vai dar origem a uma fita nova. Então, uma fita, né, uma dupla fita de DNA dá origem a 2. No próximo ciclo, essas 2 dão origem a 4, que vão dar origem a 16, e aí de forma exponencial. Depois de 30 ciclos, nós temos aí, olha, na escala de bilhões de cópias do DNA que nos interessa, tá bom? Aqui nós temos em relação à eficiência, né? A fase exponencial é a fase de alta eficiência, onde a gente está produzindo bastante número de cópias. Depois tem a fase linear e o platô, quando a amplificação já não ocorre mais. A gente padroniza isso no momento... a gente trabalha isso no momento da padronização da técnica, para determinar quantos ciclos são necessários, ok? Geralmente, no máximo, 30 ciclos, ok? O platô, né, que é aquela região sem a produção de mais fitas de DNA, ocorre pela perda da atividade da enzima. Uma vez que a gente pipetou a enzima uma única vez, no começo da reação, e ela está sofrendo alterações de temperatura, mesmo sendo termorresistente, existe um limite para isso, é claro, ok? A questão de todas as enzimas estarem sendo ocupadas pela síntese do DNA, o acúmulo de produtos amplificados, o gasto de reagentes, acúmulo de pirofosfato, que é resultante lá das ligações do fosfodiéster, competição com outros produtos e inibição também pela quantidade de DNA produzido. Qual é a aplicação, então, da PCR? Identificação de novas espécies, né? Olha aí umas espécies de crustáceos que são muito parecidas ao olho nu, mas a gente pode determinar genes específicos para cada espécie e aí fazer o diagnóstico e saber se o crustáceo que eu achei é da espécie A ou da espécie B. Isso poderia ocorrer para qualquer outro animal, tá? Ou inseto, enfim, qualquer ser vivo a gente consegue fazer identificação de espécie com base na técnica da PCR. Diagnóstico molecular, doenças virais principalmente, coronavírus, né? Então é diagnóstico molecular. Sabe o teste do SWAB, né, que é falado, que é o teste mais específico, determina a presença do vírus e a fase de infecção viral para coronavírus? É um ensaio de PCR, chamado RT-PCR, que nós vamos ver daqui a pouco. Ah, professor, mas por que é muito caro? Porque o equipamento é caro, porque os reagentes, os insumos da PCR são caros e o corpo técnico tem que ser especializado para poder fazer essa técnica. Vocês vão ver no laboratório que a técnica por si só não é difícil de fazer. Agora, a padronização, o conhecimento que você tem que ter para as coisas darem certo nessa técnica, devido à sensibilidade dela, é muito grande, ok? Então, demora um tempo para você pegar prática. Por isso que o exame é muito caro, tá bom? Medicina forense, né? Quem matou, quem morreu. Então, é possível também. Quem assiste CSI aí, Nova York, Miami, sei lá o que, já viu lá o pessoal fazendo PCR, gente. Claro que o pessoal faz PCR lá até sem luva, né? Tudo errado, né? Porque é um programa de TV. Na verdade, quando você vai fazer PCR, você tem que estar todo equipado. Por quê? Porque o seu DNA não pode cair na amostra. O risco de estar sem o EPI, no caso da PCR, é se contaminar com uma amostra biológica, né? Advinda de um paciente doente, por exemplo, ou você contaminar a amostra biológica com o seu DNA. Então, tem que existir uma barreira, por isso que a gente trabalha dentro de uma capela chamada DNA Workstation, né? Uma estação para o tratamento do DNA, certo? Com todos os EPIs completos. Teste de paternidade, né? Para saber se o filho é realmente do pai ou do encanador. Então, é possível fazer também por PCR, tá bom? Aí existem diferentes aplicações da técnica de PCR, então eu já disse aqui, a gente consegue amplificar fragmentos específicos de DNA para que fins, né? Clonagem,
que é quando eu quero esse DNA para fazer a tecnologia do DNA recombinante, colocar ele em outro organismo para produzir um determinado anticorpo ou um outro medicamento biológico, ok? Medicina forense, eu já mostrei, diagnóstico molecular, por exemplo, para doenças virais, detecção de mutações em algumas espécies também, identificação de espécies, análise de expressão gênica, se o determinado indivíduo tem um gene, se ele está sendo expresso ou não, ok? E filogenia molecular, que é as análises filogenéticas para determinar o grau de homologia, por exemplo, de um organismo com as espécies que compõem ali o gênero daquele determinado organismo, ok? Existem várias técnicas de PCR, não é um tipo de PCR, existem vários tipos, né? Então tem a Touchdown PCR, a Hot Start, a RAPD PCR, a Nest PCR, a Multiplex, a SSP, PCR assimétrica, PCR inversa, QC-PCR, Log-PCR, PCR in situ, RACE, PCR digital. Então existem várias técnicas hoje, a técnica se modernizou bastante, cada uma tem uma funcionalidade. As mais utilizadas é a PCR convencional, que é tão utilizada que nem aparece aqui, né? E a PCR chamada RT-PCR, que é a transcrição reversa seguida de PCR, e a PCR em tempo real, que é a qPCR. São as PCRs mais usadas. São 3. Cuidado, atenção, hein? PCR convencional, RT-PCR e qPCR. Então, olha, a PCR convencional ocorre no termociclador da forma que eu expliquei. A PCR chamada RT-PCR também ocorre lá no termociclador da forma que eu expliquei, só que ela tem uma etapa anterior, certo? Com uma enzima chamada transcriptase reversa. O que essa enzima vai fazer? Imagine o seguinte, eu só posso fazer PCR de DNA, mas o determinado vírus que eu estou estudando é um vírus de RNA. Como é que eu vou saber se esse vírus está dentro do indivíduo, se ele é só RNA e a PCR tem que ser feita de DNA? Então, existe enzima que consegue converter RNA em DNA, ok? Que é a enzima chamada transcriptase reversa. O nome já diz, transcriptase reversa. Faz uma transcrição reversa de RNA para DNA. Então, isso ocorre, é uma reação à parte, antes da PCR. Então, a gente faz primeiro isso, isola o RNA do vírus, faz a transcriptase reversa, a transcrição reversa, e aí coloca numa PCR convencional. Por isso que o nome dessa PCR é transcrição reversa seguida de PCR, tá vendo? Então, ocorre primeiro a transcrição reversa. Isso é muito bom para o diagnóstico de doenças virais, quando o vírus é um vírus de RNA. Também serve para quantificação gênica. Eu quero saber se um gene está sendo expresso, eu pego o RNA mensageiro, transformo em cDNA e depois vejo quanto que tem de cDNA ali na amostra. E aí eu vou inferir quanto que o gene está sendo expresso, tá bom? Então, olha, permite a análise de transcritos, né, de RNA mensageiro, no caso, na expressão gênica, RNA mensageiro de vírus, certo? Olha um exemplo aqui, olha. Nós temos aqui a análise de expressão de um gene de uma enzima chamada ciclooxigenase. Tá vendo? Então, olha, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que esses dois indivíduos aqui estão expressando mais o gene do que esse indivíduo aqui, que deve ser o controle, e esses dois aqui. Por quê? Porque está mais intenso, olha, tem mais gene, foi clonado mais. Se foi clonado mais, quer dizer que o indivíduo tinha mais template, né? Tinha mais amostra para ser clonada, quer dizer então que estava expressando mais aquele gene naquele indivíduo, ok? Quais são as desvantagens, né? Difícil a padronização, não é fácil, RT-PCR você tem que ter bastante calma, baixa sensibilidade, baixa resolução, você pode ter cópias de genes com tamanhos diferentes, ok? Porque você lembra lá que o RNA mensageiro ele passa por processamentos, e depois que ele cai no citoplasma, ele pode ser degradado, e aí você pode amplificar um RNA degradado, e aí vai dar tamanhos diferentes, tá bom? É uma técnica qualitativa, então é só para amplificar, não tem como quantificar, e não é automatizado, é feito no convencional, naquele termociclador convencional. Certo?
E aí chegamos então à PCR quantitativa em tempo real, que é a qPCR. Qual é a diferença aqui? Para que eu possa visualizar o DNA na PCR convencional, eu preciso terminar a PCR, pegar o DNA, misturar com uma solução chamada fluorófilo e depois levar esse DNA no gel, né, correr ele no gel, depois de misturado com fluorófilo, e levar esse gel na luz ultravioleta, e aí a luz ultravioleta vai interagir com o fluorófilo e vai revelar a presença do DNA. Mas aí é muito difícil quantificar, e essa quantificação ela é amostral, ela não tem um caráter de sensibilidade. Então, o que se inventaram a PCR quantitativa? Que o fluorófilo ele é colocado na reação da PCR. E aí, toda vez que ocorre a amplificação de uma fita, o fluorófilo, que é essa solução quimioluminescente, vai dar um sinal e o próprio equipamento vai detectar o sinal. Então, enquanto está ocorrendo a PCR, eu já estou detectando o fluorófilo e, consequentemente, dizendo que está ocorrendo a reação e quanto de DNA eu estou produzindo na reação. Então, essa é a diferença. Na PCR convencional, eu coloco o fluorófilo só no final. E aí eu vejo o resultado final sem saber quanto exatamente tem de DNA ali. Na PCR em tempo real, eu coloco no começo, claro que é um fluorófilo diferente, né? E um equipamento diferente, um termociclador diferente, um termociclador de PCR quantitativa, né? E aí, dessa forma, eu consigo, então, ver a reação ocorrendo em tempo real. O fluorófilo vai se ligar nas duplas fitas de DNA, é um exemplo de fluorófilo. Toda vez que formou uma dupla fita, ele vai brilhar e o equipamento vai o quê? Tirar uma foto, né? Na verdade, vai detectar a quimioluminescência. E aí eu consigo quantificar, mostrar a quantidade do gene sendo produzido, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de PCR, certo? A quantificação do DNA nós veremos na próxima aula, ok? Porque aí a gente já fala de quantificação de DNA e falamos também da eletroforese juntos, tá ok? Então fiquem então com essa aula, aproveitem